Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor, nosso culto a Deus, para a gente conversar um pouquinho sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, tá? E como é que a gente tem trabalhado isso? A gente tem ido aos Salmos e temos analisado, então, o que seja coerente com Jesus e o que não seja coerente com Jesus nos Salmos. O princípio é o seguinte: tudo aquilo que tem a ver com Jesus, tem a ver com o ensino de Jesus, que não contraria o ensino de Jesus, tudo isso dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, tá? Não importa quem esteja envolvido, tudo que seja adequado ao ensino de Jesus é de Deus, é palavra de Deus, é inspiração de Deus, ok? Tudo foi parecido com o ensino de Jesus, é de Deus, né? A Bíblia coloca que nós somos por nós mesmos incapazes de agradar a Deus. A Bíblia chega assim: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem seja justo. Não há realmente. Tem que ser com a ajuda dele. Paulo diz assim: a nossa capacidade para sermos ou fazermos o que somos, né, aquilo de agradável a Deus, essa capacidade vem de Deus. Então, tudo que seja coerente com o ensino de Jesus é de Deus, entendeu? Tem a ver com a palavra de Deus. Agora, tudo que não for coerente com o ensino de Jesus pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Não importa quem esteja envolvido, pode ser Moisés, Davi, Paulo, não importa. Se não for coerente com Jesus, não é palavra de Deus, não é da inspiração de Deus, não é da revelação de Deus. Então esse é o princípio. Jesus é a pedra de esquina, é a pedra que determina o que é e o que não é. Foi coerente? É de Deus. Não foi coerente? Pode ser quem for, não é de Deus. Entendeu? Então, esse é o princípio que a gente usa. E é com esse princípio que a gente tem analisado os salmos. E aí a gente hoje vai começar o Salmo 30. Vamos ver o Salmo 30, né? Ele vai estar dividido em duas partes. E aí a gente vai analisar. Nisso, temos somente 2 salmos até agora, desses primeiros 30 salmos, temos somente 2 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Tá bom? Então vamos aqui ao Salmo 30. Vamos ver o que é que ele nos fala. O título que temos aqui diz assim: Ações de graça pela libertação da morte. Esse título é um título atribuído ao Salmo pelos tradutores da Bíblia, não é do original. Agora, no original vem assim: Salmo e canção de Davi à dedicação da casa. Tá bom? Então, é um salmo e canção de Davi. Esse tem a ver com o seguinte: ou foi escrito por Davi, ou Davi pediu ou orientou alguém para fazer em nome dele, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então é isso e tem a ver com esse de Davi. A gente já conversou isso em outros momentos. Então vamos ver o que é que o Salmo nos fala nessa oportunidade. Ele diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste e fizeste com que meus inimigos não se alegrassem por causa de mim. Já começou pesado, né? Pelos olhos de Jesus, o salmo começou pesadíssimo. Vamos ver mais. Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu livraste minha alma para fora do mundo dos mortos. Tu guardaste minha vida para que eu não descesse à sepultura.
Cantai ao Senhor, vós que sois santos dele, e celebrai a memória da sua santidade, porque sua ira dura por um momento, mas seu favor dura para toda a vida. O choro fica pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse em minha boa situação, nunca serei abalado. Esse é o Salmo, pelo menos os versículos de 1 a 6, que a gente analisa hoje, tá? Vamos ver aqui o que é que a gente pode ver. Bom, entre as coerências com Jesus, não vimos nada. Nada. Agora vamos então para o que é incoerente com Jesus. E aí a gente vem para o versículo 1, né? Senhor, eu te exalto porque me destes condições de não deixar meus inimigos se alegrarem sobre minha derrota. O salmista começa o salmo totalmente contrário a Jesus. Primeiro, Cristo ensina e mostra que quem ama não tem inimigos. Quem ama. E ele manda amar aqueles que a gente considere como inimigos. Mas como são inimigos se nós os amamos? Se amamos dentro daquilo que Paulo menciona, né? Lá em 1 Coríntios 13. Lá o texto diz assim, porque aquele amor é diferente do amor sentimento, tá? Aquele amor é fruto, é resultado de uma decisão. Eu decido, para agradar a Deus, eu decido amar fulano. E isso termina incluindo nesse amor, não é? Quem ama não suspeita mal, quem ama não procura seus próprios interesses, quem ama perdoa, quem ama, toda aquela orientação que ele dá. Quem ama não tem inimigos, por pior que sejam as pessoas amadas, mas não tem inimigos, ok? Esse é um ensino que a gente pode apurar em Jesus. E aí tem aqui mais. Então, o salmista começa o salmo totalmente contrário a Jesus. Primeiro, Cristo ensina e mostra que quem ama não tem inimigos, por mais furiosos que sejam os outros contra si. Segundo, o salmista não mostra nenhum interesse em dar a outra face ou de andar a segunda milha. Ele acredita que não levar desaforo para casa é o que agrada a Deus. O Deus que ele acredita, né? Porque o Deus que Jesus ensinou é diferente. Então, esse é o versículo 1. Essa é a primeira incoerência, né, do salmista com Jesus. Vamos ver a segunda incoerência do salmista em relação ao ensino e ao exemplo de Jesus Cristo. Ele diz assim, versículo 2: Senhor, eu clamei e tu me curaste. O salmista insiste que foi a vontade de Deus e que foram forças de Deus que lhe fez se libertar do que considerou condições para seus inimigos saírem vitoriosos contra si. O exemplo de Jesus na cruz é totalmente contrário a isto. Jesus venceu deixando os inimigos vencerem. Jesus andou a segunda milha. Jesus deu a outra face. É isso que agrada a Deus. Levar desaforo para casa é o que agrada a Deus. É levando desaforo para casa que a gente testemunha sobre Jesus. O salmista não vê isso, não entende isso. Ele é contrário ao ensino de Jesus. Versículo 3 é a terceira incoerência do texto do Salmo
com Jesus, né? O versículo 3. Senhor, me livra, o Senhor me livraste da morte diante de meus inimigos. Me livraste da morte diante de meus inimigos. O salmista pode estar falando da morte física ou da morte no sentido de vergonha, no sentido de dar alegrias aos seus inimigos. É certo que no contexto em que ele fala isto a Deus, demonstra muito mais a morte da inimizade do que a morte física, que para ele, em sua vaidade, as duas coisas têm tudo a ver. Eu dar alegria aos meus inimigos com a minha derrota, isso é a morte. O que Jesus fez na cruz é a morte. Deu alegria aos seus inimigos. Para o salmista, isso não era o que ele queria. Ele queria sair vitorioso aos olhos dos inimigos, que eles fossem humilhados. Versículo 4 é a quarta incoerência do texto com Jesus. Vamos ver? Cantai todos ao Senhor, por ele ter me ouvido e me livrado de ser motivo de alegria dos meus inimigos. Cantai todos ao Senhor. O versículo sozinho, fora do contexto, né, poderia dar a entender algo positivo. O convite a todos exaltarem ao Senhor, mas o contexto é o contrário. Todos deveriam adorar a Deus, porque o salmista foi livrado da vergonha diante de seus inimigos. Vocês devem louvar a Deus, porque eu fui, né? Deus me livrou de passar vergonha diante dos meus adversários. Não era uma adoração a Deus, era uma chantagem a Deus. Senhor, me livra, que todo mundo vai te adorar. A quinta incoerência do texto com o ensino de Jesus. Quinta incoerência. Tudo isto mostra que sua ira, no caso ele está falando para Deus, né? Tudo isso mostra que sua ira pode até durar um tempinho, mas o seu favor, sua misericórdia é por toda a minha vida. Enquanto eu existir, eu vou ver, presenciar a tua misericórdia. O salmista insiste que todos devem adorar a Deus pelo fato de ele se beneficiar muito com o jeito poderoso de Deus para com ele, contra seus inimigos. Inimigos que ele mesmo criara com sua prepotência, intolerância e maldades de conquistador, usando o nome de Deus para tudo isto. Por que Davi conquistou tantos inimigos? Por que ele conquistou tantos inimigos? Por causa da sua prepotência. A religião de vocês não vale nada, o Deus de vocês não vale nada, não vale nada. O que vocês fazem para eles não vale nada. Vocês em si não valem nada. Só quem vale somos nós. Aí por isso eu vou dominar vocês, vou fazer o que eu quiser, escravizar, fazer o que eu quiser com vocês, porque o meu Deus que vale tudo vai me dar a condição de vencer vocês que não valem nada e o Deus de vocês não vale nada. Isso gerou muitos inimigos a Davi e ao povo de Israel. Até hoje é assim. Os outros não valem nada.
Esse é o espírito do Deus que o salmista crê. Então esse é o quinto, não é? A quinta incoerência com o ensino de Jesus. A sexta incoerência está aqui, versículo 6. Eu tenho louvado a Deus, dizendo em minha alma que nunca serei abalado. Não são palavras de adoração. Dentro do contexto, é isso que ocorre. Não são palavras de adoração, mas de pressão. Pressão do salmista em relação a Deus, afirmando que acredita, veja só, presta bem atenção, usando a linguagem, né? A sinuca que ele está colocando Deus nesse texto. Não, aqui, cadê? Afirmando que acredita numa coisa e que Deus está com que obrigado a não deixar que ele se decepcione com o que ele acredita. Ele acredita que Deus vai fazer tudo do jeito que ele quer. E ele está dizendo, se tu fizeres do jeito que eu quero, todo mundo vai te adorar. E eu não quero passar vergonha diante dos meus inimigos. Portanto, tu não tens, Senhor Deus, outra opção a não ser fazer do jeito que eu mando, que eu quero, que eu desejo. É uma pressão, não é adoração, tá? Então, essas são as incoerências. Ao todo, são 6 versículos, 6 incoerências do salmista no Salmo 30, né? Em relação ao ensino de Jesus, em relação ao que Jesus viveu, ao que Jesus ensinou, proclamou, testemunhou diante das pessoas, diante do mundo. Tá certo? E é interessante isso porque nós usamos esses textos para adorar a Deus. E a gente entende e está vendo pelo ensino de Jesus que esses textos são contrários ao ensino de Jesus. São textos de prepotência, vaidade, orgulho, de pressão contra Deus. Entende? De intolerância contra os outros. Deus tem a obrigação comigo de me fazer feliz, de me fazer conquistador. Deus não tem obrigação com os outros. Os outros eu devo dominá-los, conquistá-los. Eu devo explorá-los. Isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Isso não é coerente com a revelação de Deus. Tá bom? Esse então é o Salmo 30, versículo de 1 até o versículo 6. Amanhã, com fé em Deus, a gente fala dos versículos seguintes.